Bem, pessoal, ainda sobre a temática mecanismos de transmissão de potência, eu acabei optando por gravar esse vídeo separado, né? Aqui são alguns exercícios resolvidos, que na aula presencial ele estaria junto, né, no mesmo momento ali, mas para não ficar um vídeo muito grande, eu optei por fazer essa parte separado, né? Então vocês podem acessar esse vídeo aí de forma mais direta e fica mais fácil para vocês também, né, para questões de estudo. Aqui são uma seleção de, acho que 5 ou 6 exercícios, são exercícios relativamente simples, né? E que eles vão refletir aí como, né, esses conceitos serão abordados dentro da disciplina, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos aí de situações em que a gente pode utilizar a questão dos conceitos, né, de mecanismo de transmissão de potência. Nesse primeiro exercício aqui, está pedindo para calcular a broca, né, a rotação da broca da furadeira abaixo, né? Então aqui nós temos uma máquina conhecida como furadora, e nesse esquema, né, do jeito que ele está apresentado aqui, nós temos a seguinte montagem. Temos um motor aqui embaixo, ó, né, um motor elétrico, que trabalha com uma rotação de 1450 RPM. E do motor até chegar aqui na broca, onde nós desejamos saber a rotação, nós temos um sistema misto, né, um mecanismo de transmissão de potência misto, porque ele envolve tanto questão de correias, como também a utilização de engrenagens. Então, por exemplo, aqui a saída do motor, esse elemento 1 aqui, é uma polia que tem 0,05 metros de diâmetro. Ela está trabalhando em associação com a polia 2, que tem 0,30 metros, né? Então aqui 5 centímetros e aqui 30 centímetros de diâmetro. Essas duas polias, obviamente, estarão ligadas aí por uma correia, né? Aqui no exercício ele não fala qual tipo de correia, mas não tem problema, a gente não precisa dessa informação. A polia 2, ela está aqui, ó, simbolizada, né, dessa forma aqui, para indicar que elas estão no mesmo eixo, elas estão fixadas no mesmo eixo e, portanto, terão a mesma velocidade angular, elas vão trabalhar na mesma rotação. Então, a polia 3 aqui na sequência, ela tem 0,25 metros de diâmetro, 25 centímetros, e está trabalhando em associação com a polia 4, que tem 12 centímetros de diâmetro. E essa polia 4, ela está no mesmo eixo da engrenagem 5, né? Esses dois últimos elementos aqui, trata-se de um par de engrenagens, né? Nós temos aqui a engrenagem menor tem 25 dentes, né? E a outra ela tem 23, na verdade é menor, né? São quase iguais aí em termos dimensionais. Bom, então essa primeira A5 aqui ela tem 25 dentes e aqui 6 dentes. Essa engrenagem 6, ela está trabalhando no mesmo eixo, né? Ela está fixada no eixo onde se encaixa o mandril da furadeira, né? Furadeira, onde que a gente fala o mandril, é onde que vai acoplar da broca, né? Que faz de fato aí a perfuração do material. Então a questão, né, é justamente encontrar qual a rotação que essa broca vai apresentar dentro desse sistema aqui, né? Lembrando que o start, né, o motor aqui está trabalhando com 1450 RPM. Ok, pessoal? Então a ideia, né, o cuidado maior aqui é analisar bem essas simbologias, ver o que está ligado com o que, perceber esses elementos que estão fixados, né, no mesmo eixo e lembrar que eles vão ter a mesma rotação. E no próximo slide aqui eu até diminuí um pouco o tamanho da figura, né, para a gente poder fazer os cálculos aqui. E no caso nós vamos utilizar aquela relação já apresentada anteriormente, né? Como a gente tem aqui um primeiro trecho que envolve a questão de diâmetros, vamos utilizar aí que o diâmetro da polia 1, né, vezes a rotação da polia 1 será igual ao produto entre diâmetro e rotação da polia 2, e assim por diante, né? Obviamente, quando chegarmos aqui nesse ponto, essa questão dimensional ela passa a ser tratada pelo número de dentes das engrenagens,
mas a gente vai partir inicialmente dessa relação. Passando aqui adiante, né, estão aqui todos os cálculos resolvidos, mas nós vamos fazer aqui, né, passar a cada passo aqui para conseguir passar para vocês aí a melhor forma, né, de entender esse exercício. Então, bem do início, nós sabemos que o motor ele está acionando por meio do seu eixo a polia 1. Essa polia 1 ela tem 5 centímetros. Aqui não tem necessidade de você trabalhar especificamente com metros ou com centímetros, viu? O que vocês devem fazer é padronizar. Vai trabalhar com metro, usa sempre a unidade metro ou centímetro, né? Vocês vão utilizar sempre a mesma unidade. Se misturar metro com centímetro, acaba dificultando, né? Vocês não vão conseguir chegar no resultado final aí do exercício, né? No caso aqui, nós utilizamos sempre nessa resolução em metros. Então, nós colocamos aqui diâmetro da polia 1, 0,05 metros, vezes a rotação da polia 1, que está no eixo do motor e é de 1.450 RPM. Então, o produto, né, entre o diâmetro e a rotação da polia 1 será igual ao produto entre o diâmetro e a rotação da polia 2. O diâmetro da polia 2 nós sabemos, né, que é 0,30 metros. E justamente esse N2, a rotação, é o que nós queremos encontrar, né? Então, isolando aqui o N2, nós chegamos aí a um valor estimado, né, de 241,67 RPM. Isso aqui é bem legal, né, porque a gente já consegue identificar que houve uma redução da polia 1 para a polia 2. Quando a gente fala redução, é redução de velocidade angular, redução de rotação. E nesse caso, lembraremos também aí do caráter inverso do torque, né? Então, se a gente analisar esse par aqui, o torque resultante aqui, ele é um torque maior na polia de número 2. Como a polia de número 3 está diretamente, né, no mesmo eixo aqui da polia número 2, o N2 vai ser igual a N3. A rotação da polia 3 também é 241,67 RPM. E agora nós vamos analisar o outro par, né? O par formado aí pelas polias 3 e 4. A polia 3 tem um diâmetro de 0,25 metros e nós sabemos que ela está trabalhando com uma rotação de 241,67 RPM. A polia 4 tem um diâmetro, de 0,12 metros, né, e a rotação é o que nós precisamos isolar aqui para conhecer esse valor. Isolando, né, fazendo o desenvolvimento aqui, nós vamos tirar que a rotação da polia 4 é de 503,48 RPM. Então, a rotação que está chegando aqui nesse eixo aqui, ó, é de 503,48 RPM. Sabendo que a engrenagem 5 está no mesmo eixo da polia 4, N4 será igual a N5, né, que assume o valor de 503,48. Até esse ponto aqui, nós trabalhamos apenas com polias e correias. Agora, do lado esquerdo do esquema, vamos trabalhar com engrenagens. Então, nesse caso, nós passamos a medida dimensional desses elementos aí passa a ser o número de dentes, conforme já foi explicado anteriormente para vocês. Bem, a engrenagem 5 ela tem 25 dentes e a rotação é igual a 503,48, porque é igual à rotação da polia 4, né? E o número de dentes da engrenagem 6 é igual a 23. Isolando aqui no caso, né, o N6, nós vamos saber qual é a rotação da engrenagem de número 6, que resultou aqui num valor igual a 547,26 RPM. Como a engrenagem 6 está no mesmo eixo que o mandril, né, está tudo conectado aqui diretamente, a rotação da broca, né, ela será também aí de 547,26 RPM. Então, esse é um tipo de exercício, né, que pode ser recorrente aí ao longo da disciplina, principalmente nessa parte inicial, ou eventualmente no futuro, para resolver algum problema referente a outra máquina.
Então aí a gente vê que tem um sistema misto, né, composto por engrenagens, composto por polias. Então isso aí, né, nos passa aí uma informação que pode variar muito, né? Você pode misturar esses elementos aí para compor uma máquina mais ou menos complexa, dependendo da necessidade. Então fica aí esse mais um apelo, né, para vocês sempre que pegarem o esqueminha aqui. Tentem verificar direitinho o que é polia, o que é correia, o que está no mesmo eixo, o que está em eixo diferente. Aí a chance de errar esse tipo de exercício fica bem menor. Agora nós vamos passar para um segundo exercício aqui, que também já é bem aplicado, é a questão da mecanização, né? Que é um esquema de um trator, bem simplificado, é óbvio, né? É um trator, e esse trator ele tem aqui o motor de combustão interna, e até chegar o rodado, né, o rodado de tração propriamente dito, nós temos o sistema de transmissão detalhado aqui, né, de forma bem grosseira aqui, mas a gente consegue definir que existem elementos aí que estão trabalhando em associação com o intuito de transferir essa potência lá para o eixo motriz da máquina. E o questionamento do exercício, ele não é rotação propriamente dito, né, mas é velocidade. Lembre-se que, para calcular a velocidade, nós precisamos conhecer a rotação. E as informações que foram passadas aqui são as seguintes: ó, o motor ele está trabalhando, o eixo do motor, o volante, né, ele está trabalhando com 1.800 RPM. O primeiro elemento que aparece aqui, o elemento A, é a embreagem, certo? A embreagem nós vamos assumir que ela seja um disco de fricção perfeito, de modo que não exista patinagem, né? Toda a transmissão aqui, toda a energia do motor será transferida aqui para o próximo elemento, que é a engrenagem B. Essa engrenagem B, ela possui 10 dentes e está trabalhando em associação com a engrenagem C, né, que tem um total aí de 30 dentes. A engrenagem C está no mesmo eixo que a engrenagem D, que apresenta 10 dentes, e essa engrenagem D está acoplada na engrenagem E, que tem aqui um total de 50 dentes. Agora a engrenagem E e a engrenagem F estão no mesmo eixo, elas vão apresentar a mesma rotação. A engrenagem F está acoplada, né, na engrenagem G, que aqui no caso já pela mudança no plano aqui de distribuição da potência, é uma engrenagem cônica. Então nós temos aqui que F e G são engrenagens cônicas, né? A F tem 10 dentes e a G tem 60 dentes. E finalmente nós chegamos aqui na parte, né, que é popularmente conhecido como redutor final. O redutor final ele conta com duas engrenagens H e I, sendo que a engrenagem H ela está diretamente, né, no mesmo eixo aqui da engrenagem G, e a engrenagem I ela está diretamente no eixo do pneu do trator. Então toda a rotação apresentada pelo pneu do trator será proveniente dessa engrenagem I, né? Elas vão apresentar a mesma rotação. E a engrenagem H tem 25 dentes e a engrenagem I tem 30. Agora, o que nós vamos fazer? Fazer o passo a passo, conforme já trabalhamos em exercícios anteriores, buscando encontrar nessa relação de transmissão, que vai desde o motor até o dispositivo de tração desse trator aí que está colocado para vocês no exercício, né? A roda aqui, o pneu do trator, tem 1.300 milímetros de diâmetro, né? Então tem 1,3 metros. Essa informação aqui será extremamente útil para a gente calcular a velocidade, né? Que é o foco aí principal do exercício. Conforme a gente tem trabalhado, reduzir aqui a figura, né, para dar espaço para a gente colocar a resolução do exercício. Nós vamos passar explicando essa resolução que está projetada para vocês aí. Conforme já mencionado, o elemento A nós não precisamos nos preocupar, porque nós assumimos aqui nesse caso que não existe deslizamento e que toda a rotação do motor estará chegando aqui na engrenagem B. Como o motor está com 1.800 RPM, a rotação inicial, né, a primeira engrenagem aqui, que é a engrenagem B, será de 1.800 RPM.
Então vamos começar, né? Produto entre número de dentes e rotação da engrenagem B é igual ao produto do número de dentes e a rotação da engrenagem C, né? Que é esse par que está aqui, ó. Então sempre analisando os pares, né, pessoal, a gente vem substituir esses valores. A engrenagem B tem 10 dentes, vezes a rotação, que é de 1.800 RPM, igual a 30 dentes, que é o número de dentes aí da engrenagem C, e a rotação é o que nós queremos determinar. Então, fazendo aqui, né, desenvolvendo essa equação, nós chegamos num valor aí de 600 RPM de rotação para a engrenagem D. Engrenagem C, né, ela tem 600 RPM, e por estar no mesmo eixo que a engrenagem D, elas têm então a mesma rotação. A rotação da engrenagem D, 600 RPM também. O próximo passo é justamente analisar esse par formado aí pelas engrenagens D e E. Então aqui, né, já fazendo o produto entre o número de dentes e rotação da engrenagem D é igual ao produto do número de dentes e a rotação da engrenagem E, nós temos que a engrenagem D tem 10 dentes, está trabalhando com 600 RPM de rotação, igual ao número de dentes da engrenagem E, que é igual a 50, e nós isolamos aqui o N minúsculo subíndice E, que é a rotação da engrenagem E. No caso aqui, resultou num valor de 120 RPM. A engrenagem E está no mesmo eixo que a engrenagem F, ó. Então elas vão ter a mesma rotação. Então colocamos aqui NE igual a 120, que é igual à próxima engrenagem, que é a engrenagem F. Fazendo a mesma análise aqui, né? Não vou nem repetir para não ficar muito chato, mas nós vamos fazer, né? A engrenagem F tem 10 dentes, vezes a rotação, que é de 120 RPM, é igual a 60 dentes, que é o número aí correspondente à engrenagem G. Isolando-se aqui, nós vamos encontrar o valor da rotação da engrenagem G, que é de 20 RPM. Então, essa engrenagem aqui, né, ela está com 20 RPM e ela está diretamente conectada aqui na engrenagem H. Dessa forma, NG igual a 20 RPM, que é igual à rotação da engrenagem H. E aqui, finalmente, vamos analisar o último par, né, composto pelas engrenagens H e I. Fazendo aqui o produto, nós temos que a engrenagem H tem 25 dentes, sabemos que a rotação dela é de 20 RPM, igual ao número de dentes da engrenagem I, que é 30, e dessa forma vamos encontrar aqui, né, a rotação final, que é de 16,67 RPM. Então a engrenagem I tem 16,67 RPM, e só para lembrar, ela está junto, né, do eixo aqui do rodado do trator, e essa então será a rotação desse dispositivo de tração. A roda, né, vai girar com essa velocidade angular aí. Finalizamos o exercício? Ainda não, né? O que foi pedido foi velocidade. Aqui nós vamos precisar utilizar daquele conhecimento de velocidade circular, daquele conceito, o ômega R, né? Que trabalhando aí por opção de vocês, até mesmo para facilitar, trabalhando com essa rotação em RPM, né? Com N minúsculo em RPM, ela fica apresentada dessa forma, né? 2πr, que é o raio do círculo, né? Dividido por 60 vezes a rotação. Então aqui basicamente o que foi feito, pessoal, é substituição de valores, né? Cuidado aqui, ó, o raio ele tem que entrar em metros. Por quê? Para a unidade já sair em metros por segundo. Então nós pegamos aqui, ó, 1,3 metros, né? 1.300 milímetros, corresponde a 1,3 metros de diâmetro. E o raio, a metade do diâmetro, nós temos aqui o valor de 0,65 metros. Então, desenvolvendo esse cálculo aqui, vamos encontrar um valor de 1,14 metros por segundo. Eu até não tinha completado, né, mas pediu aqui o valor dessa velocidade em quilômetros por hora. E para a gente fazer essa conversão, basta multiplicar por 3,6, que aqui dá um valor de 4, deixa eu colocar aqui, 4,1 km por hora. Então essa é a velocidade
que, em princípio, esse trator está se deslocando. Lembrando, né, que para chegar, para desenvolver tudo isso aí, foi necessário assumir alguns valores, algumas premissas, caso contrário a gente não conseguiria fazer esse exercício, né? Quais são essas premissas? Não existe patinagem, tanto do rodado com o solo, e também a embreagem tem um funcionamento perfeito, que ela deixa passar toda a potência, todo o movimento que chega até ela para a caixa de câmbio do trator. Então esse é um tipo de exercício aí que ele tem um desenvolvimento interessante também, né, num sistema que envolve mais elementos. Então eu recomendo que vocês refaçam aí, né, acompanhando essa videoaula, e se tiver alguma dúvida, naturalmente nós vamos trabalhar nessa questão lá na reunião da que ocorre nas sextas-feiras, né? Então vamos passar aqui agora para o próximo exercício, exercício 3, que também é uma máquina bem simples. Nós temos um motor elétrico aqui com 1850 RPM e ele precisa acionar uma trilhadora. Uma trilhadora é uma máquina que será abordada mais adiante no curso e vocês vão ver, né, que ela é responsável por retirar o grão da unidade de propagação que ela esteja, né? Seja um sabugo, né, uma espiga, seja espigueta, seja a vagem, né? Você vai depender da cultura. Então, nós temos esse sistema aí, né, composto apenas por engrenagens, né, esse ponto, tudo isso aqui, ó, que vai do motor até a trilhadora, são engrenagens, e aqui nós temos o número de dentes de cada uma. Engrenagem 1 tem 20 dentes, a engrenagem 1 trabalha com a engrenagem 2, que tem 30. A engrenagem 2 está no mesmo eixo que a engrenagem 3. Lembre-se que será a mesma rotação para as duas engrenagens. A engrenagem 3 tem 25 dentes, ela está trabalhando acoplada, né, engrenada com a engrenagem 4, que tem um número total de 30 dentes. A engrenagem 4 está no mesmo eixo que a engrenagem 5, que tem um total de 35 dentes. Esse exercício ele já mudou um pouquinho aqui a abordagem, porque não está pedindo a rotação aqui na trilhadora, né? Ele está pedindo o quê? Quantos dentes deve ter essa engrenagem aqui, para que, de acordo com essa condição que foi delimitada no exercício, a trilhadora consiga esse valor de rotação, né? Que é 800 RPM. Aqui não muda muito, né, em termos da base aí do que nós vimos até agora. Nós vamos simplesmente fazer o mesmo desenvolvimento até chegar aqui no último par. E no último par, ao invés de delimitar o valor, né, onde vai estar próximo aí a rotação, nós vamos condicionar aí, né, estimar o número de dentes que é necessário ter nessa engrenagem de número 6 para que a rotação seja de 800 RPM. Então aqui, né, a resolução está aí para vocês. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro par, engrenagem 1, está no mesmo eixo do motor, então ela tem 1850 RPM. Essa engrenagem 1 tem 20 dentes, a engrenagem 2 tem 30 dentes e nós não sabemos a rotação. É isso que nós vamos isolar. Isolado, foi encontrado um valor aí de 1233,33 RPM. Então essa engrenagem 2, ela tem esse valor aí de 1233,33 RPM. A engrenagem 3 aqui, ó, ela está no mesmo eixo. Então a rotação de N3 será igual à rotação de N2. Passando-se agora aqui a analisar o próximo par das engrenagens 3 e 4, ó, nós vamos aplicar o mesmo raciocínio, né? Vamos analisar aqui o par 3 e 4. Ó. A engrenagem 3 tem 25 dentes. Nós sabemos que a rotação dela é 1233 RPM. E o número de dentes da engrenagem 4 é 30. E a rotação da engrenagem 4 dessa forma aí vai ser de 1027,78 RPM. A engrenagem 4 está aqui no mesmo eixo da engrenagem 5. Então, N4 é igual a 1027,78 RPM, que é igual a N5. Agora, nós precisamos analisar esse último par. No caso aqui, já colocamos o produto entre o número de dentes e a rotação da engrenagem 5, será igual ao produto do número de dentes e a rotação da engrenagem 6.
Notem que esse passo aqui que mudou, mas é só um detalhe. Nós sabemos que a engrenagem 5 tem 35 dentes e que trabalha uma rotação de 1027,78 RPM. A engrenagem 6, nós não sabemos o número de dentes que ela apresenta, né, pessoal? O exercício ele quer justamente isso aí, saber qual é esse valor, né, qual a dimensão dessa engrenagem. E nós sabemos que é necessário aqui na trilhadora uma rotação correspondente a 800 RPM. Desenvolvendo aqui esse raciocínio, né, nós chegamos aqui a um valor de N6 aproximadamente 45 dentes. Vocês, no momento em que baterem na calculadora, vocês vão perceber que deu um valor 49,90 alguma coisa. Então a gente precisa, obviamente, arredondar isso aí, né? Porque não tem número de dentes fracionário, né? A gente tem só valores inteiros para essa característica. Então é necessário, né, fazer esse processo de arredondar. Então no caso aqui eu optei por arredondar para cima, né? Então ficou aí com um valor correspondente a 45 dentes. Aqui esse exercício é até bom, que permite a gente fazer uma análise aqui, né? Na verdade, explorar um pouquinho mais essa abordagem, no sentido de, se eu quisesse aqui nessa trilhadora uma rotação maior que 800 RPM, qual seria a estratégia? Né? Colocar uma engrenagem maior aqui no lugar das 6, ou teria que ter menos dente, né? Ser uma engrenagem menor? Bom, para aumentar a rotação aqui, nós precisamos diminuir o tamanho dessa engrenagem. Então, eu sugiro vocês que façam, né, refaçam esses exercícios colocando valores diferentes aqui para o número de dentes da engrenagem 6. Aí vocês vão perceber, né, que naturalmente esse valor de 800 aqui ele será diferente, né? Você vai conseguir aqui variar a rotação pela substituição dessa engrenagem 6 aqui. Poderíamos substituir qualquer outra engrenagem aqui, né, pessoal? Uma das funções dos mecanismos de transmissão de potência, além da transmissão de potência e movimento, é justamente variar torque e rotação de acordo com a exigência da máquina, né, de acordo com o que ela está executando. Então, sugiro vocês que façam, né, refaçam esse exercício aí, substituindo valores, e vocês vão ver que realmente são alterações aí efetivas no funcionamento global do equipamento. O outro exercício que tem aqui é o exercício 4, um exercício bem aplicado também, e mostra o esquema de uma semeadora. Lá no início da aula anterior do tema mecanismo de transmissão de potência, eu falei, né, como exemplo, a questão da semeadora, que é uma das aplicações aí, bem interessantes que nós temos, né? A própria variação da relação de transmissão ali é o que vai servir como base para modificar a taxa de semeadura. Aliás, isso se aplica aí à questão de distribuição de fertilizantes, corretivos. Quando vocês estiverem na vida profissional de vocês certamente vão se deparar muito aí com esses mecanismos. Mas vamos voltar aqui para o exercício, né? O que esse exercício mostra? É um mecanismo bem simples. Nós temos aqui, ó, esse elemento RM é a roda motriz. Essa roda motriz tem um perímetro de 130 centímetros. Só para a gente relembrar o termo perímetro, né? Calculado por 2 vezes π vezes o raio, e esse comprimento todo que nós temos aqui na parte externa do círculo, né? Ou seja, o próprio círculo ele tem um valor aqui. Se a gente esticar, a gente cortar, imagine um barbante, a gente corta, estica, nós temos um valor correspondente a 1,3 metros, do jeito que está apresentado aí no exercício. Qual que é a função dessa roda? Até o termo correto para essa roda não é bem roda motriz, não. Ela acaba sendo mais uma roda de acionamento, ou então uma ground wheel, não, uma roda de solo que a gente fala. Porque a ideia é que a semeadora, quando abaixada no solo, né, e toda a carga, toda a massa vertical ali, na carga vertical da máquina, fica apoiada nessa roda motriz, e o trator começa a deslocar, essa roda motriz ela adquire rotação. E é justamente essa rotação que será utilizada para acionar o mecanismo dosador, pessoal. Então, todo esse mecanismo aqui, né, ele está sendo
acionado aqui pela roda, né, que foi mencionada com vocês. Do começo aqui, a roda de acionamento, ela está no mesmo eixo que uma roda dentada. O que é uma roda dentada? A gente vai assumir como sendo uma engrenagem. Só que rodas dentadas, elas ainda precisam de intermediários. Nós precisamos ter um elemento ali, que é a corrente, que já foi mencionado por vocês, né? Mas em função de existir esse engrenamento entre corrente e os dentes da roda dentada, é basicamente a mesma abordagem que nós utilizamos para as engrenagens. Então, no caso aqui não é polia, viu, gente? Aqui é uma roda dentada, é como se fosse a coroa e a catraca da bicicleta, perfeito? Então, essa roda dentada 2 trabalha aqui com a roda dentada 1. Roda dentada 2 tem 10 dentes, a roda dentada 1 tem 12. E essa roda dentada 1, ela está trabalhando no mesmo eixo que uma engrenagem cônica, que nós vamos chamar aqui de pinhão. Então, nós temos o pinhão aqui de 25 dentes e temos a coroa, que é essa que está na horizontal aqui, de 33 dentes. O disco dosador, ele está aqui, ó, no mesmo eixo da engrenagem da coroa. Então, a rotação do disco dosador será a mesma rotação da coroa. Nós precisamos, dessa forma, saber justamente qual que é esse valor aqui, essa rotação. Sabendo disso, pessoal, nós vamos simplesmente aplicar o que já foi apresentado até agora para vocês. E agora eu diminuí aqui o tamanho do desenho. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu chamei aqui, ó, engrenagem 2, está aqui N2 e aqui a engrenagem 1. No caso, roda dentada 2 desse lado aqui, roda dentada 1 desse outro lado. Então, em princípio, o que nós precisamos? Nós precisamos começar a partir da roda motriz. Eu posso começar a partir da coroa? Pode. Eu acho que fica mais fácil, a gente começar por aqui, porque aqui a gente já define uma coisa que é importante, porque aqui não é necessário vocês pensarem em função de velocidade angular mesmo, pensando em proporcionalidade com o tempo, a taxa de variação da rotação em função do tempo. A gente pode simplesmente considerar uma volta. O que foi feito aqui, ó. Então, o produto do número de dentes da roda dentada 2 vezes a sua rotação vai ser igual ao produto entre o número de dentes e a rotação da roda dentada 1. Nós sabemos que a roda dentada 2 ela possui 10 dentes e aqui a roda dentada 1 ela tem 12. Só que nós não conhecemos a rotação, no caso em RPM, nem da roda motriz e nem da engrenagem de número 2. O que eu assumi aqui? Eu coloquei uma volta da roda de acionamento. Por que eu fiz isso? Porque uma volta completa da roda de acionamento corresponde a um deslocamento de 130 centímetros, de 1,3 metros, E vocês vão ver por que foi feito dessa forma aqui. É só uma sugestão, na verdade, para a resolução desse tipo de exercício. Então, basta eu colocar uma volta aqui, ó. E eu vou achar o seguinte: quando eu dou uma volta completa na roda de acionamento, quantas voltas serão dadas aqui em cima? Então, desenvolvendo essa equação aqui, nós chegamos a um valor de 0,83 voltas para a roda dentada 2, desculpa, a roda dentada 1. Olha, aqui eu faço uma revolução completa, Imagine que a gente está regulando a máquina, a gente está girando essa roda com a mão. Então, uma volta aqui em cima vai dar 0,83 volta. Ainda não está pronta, A gente precisa saber qual é a rotação aqui da coroa. Mas esse próximo passo, ele será da seguinte forma, Nós vamos analisar basicamente coroa e pinhão, O número de dentes do pinhão vezes a rotação do pinhão, número de dentes da coroa, a rotação da coroa. Sabemos que o pinhão tem 25 dentes
e que ele dá 0,83 voltas, né? Quando eu coloco uma volta completa aqui, o pinhão ele vai girar 0,83 volta. O número de dentes da coroa é igual a 33 e a rotação da coroa será o resultado desse desenvolvimento aqui, que no caso eu encontrei aqui um valor de 0,63 voltas. Olha que interessante, ó. A cada uma volta que eu faço aqui na roda motriz, na roda de acionamento dessa máquina, esse eixo de cima aqui, que está suportando tanto a roda dentada 1 como o pinhão, ele vai realizar 0,83 voltas. Ele não vai dar uma volta completa, vai ser uma volta parcial, né? Vai ser 83% de uma volta completa. E da mesma forma, né, conforme a gente já demonstrou aqui, né, a coroa ela vai girar 0,63 vezes. Para uma volta de roda de acionamento, o pinhão e a roda dentada 1 vão girar 0,83 vezes e a coroa vai girar 0,63. A coroa está no mesmo eixo do disco dosador, né? Olha que legal isso aqui, bem simples. O que acontece? O disco perfurado, vocês vão ver isso de forma mais detalhada na parte de semeadura, mas esse disco perfurado ele deve ser dimensionado para caber em cada furo basicamente uma semente, né? O espaço que tem nesse furo ele fica ali para individualizar uma semente. Em princípio, né, assumindo aí uma condição ideal, em cada volta completa desse disco dosador, nós teremos a liberação de 8 sementes, né? Então, em uma volta completa, 8 sementes. Só que a gente sabe que, né, sempre referenciando aqui a roda de acionamento, em uma volta da roda de acionamento, aqui em cima dará só 0,63 voltas. Por isso que eu fiz esse passo aqui, ó. Né? Eu sei que uma volta completa são 8 furos, ou seja, 8 sementes, e o correspondente aqui a 0,63 voltas vai ser 5,04 sementes. Olha que interessante. Nós partimos aqui, ó, de uma revolução aqui, uma volta completa na roda de acionamento, corresponde a 0,63 voltas do disco, que é igual à liberação de 5,04 sementes. Está resolvido o exercício? Ainda não. Essas 5,4 sementes aqui, elas caíram em uma volta completa da roda de acionamento. Numa condição ideal, né, que não foi adicionado nada aí em termos de informação mais específica, nós podemos assumir que, em uma volta completa da roda de acionamento, a máquina deslocou 1,3 metros no terreno. Então, é justamente o perímetro da roda de acionamento. Dividindo 5,04 sementes, né, que já está nesse cantinho aqui, ó, 5,04 sementes dividido por 1,3 metros, temos uma taxa de distribuição linear igual a 3,88 sementes por metro. Está bem próximo aí de uma taxa, né, que se utiliza para milho e algumas outras culturas, né? Bom, mas ainda não é a resposta final. Aqui nós precisamos apenas da relação inversa. Sabemos que cairão aproximadamente 3,88 sementes por metro. Se eu dividir 1 metro, né, fazer o inverso aqui, por 3,88 sementes, nós chegaremos no valor esse valor aqui está com cara de estar errado, isso aqui vai dar acima de 20, mas deixa eu ver aqui qual que é. 1 dividido por 3,88, 25, né, no caso está dando 25,77 centímetros por semente. Ao longo da linha que vocês estarão avaliando, deverá cair aí uma semente a cada 25,77 centímetros. Então, esse aqui é o resultado final, né, do exercício. Esse no último exercício aqui, o número 5, eu já deixei ele para vocês
desenvolverem em casa, depois a gente pode debater isso aqui na reunião, ou então, se vocês preferirem acessar os monitores, eles resolvem essa situação aqui com vocês. Mas só para dar um start, aí, um auxílio, né, no começo, a situação é a seguinte, ó, temos aqui que a engrenagem 1, né, ela tem 100 dentes e está trabalhando com a engrenagem 2, que tem 50 dentes. Essa engrenagem 1, ela está recebendo potência, né, de um motor elétrico, de algum tipo de motor, e no caso ele está com uma potência de 10 cavalos e um torque de 25 kgfm. Né? O que vocês vão ter que fazer? Determinar o número de rotações aqui na engrenagem 2. Ó. O N da engrenagem 2 aqui é o que vocês vão calcular. Como uma dica, né, vocês já perceberam que não apareceu nada aqui em termos de rotação, vocês vão relacionar, né, a potência com a velocidade. Né? Então, potência é igual a ômega R, ou então 2πr ao quadrado, lembrando-se de sempre trabalhar na mesma unidade. Né? Então, com base nisso aqui, nós temos velocidade e teremos a força. Força vezes o raio é igual ao torque. Então, potência será igual a 2π torque vezes a rotação dividido por 60. Então, aqui, né, já dá para ter uma ideia do que será necessário fazer. Nós temos a potência, que é 10 cavalos, está aqui. Temos o torque, que é 25 kgfm, e nós não temos a rotação. Isolando o N aqui, vocês vão conseguir chegar na rotação do elemento 1, né? Porque nós sabemos a potência e o torque apenas nesse eixo aqui. E fazendo-se, no caso aí, a relação de transmissão, vocês vão chegar no resultado correspondente à rotação da engrenagem 2. Então é basicamente isso, pessoal. Alguns exemplos de exercício aí que podem, né, e certamente vão servir de base para vocês desenvolverem as listas de exercício, desenvolver estudo dirigido e também pensando aí em termos de avaliação. Eu agradeço a atenção de vocês e a questão das dúvidas, né, que surgirem durante o estudo, nós vamos conversar lá na reunião de sexta-feira. Muito obrigado e até a próxima.